Glória a Jesus, o Senhor. Glória para sempre ao seu nome. Honra e louvor por suas maravilhas, que tudo que respira louve a Deus. Está no ar o programa Oitavo Dia. Para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, seja muito bem-vindo. É muito bom estar com você nesta série de estudos. Nós sempre propomos programas em que você possa refletir um pouco mais sobre a sua fé e iniciamos uma nova série. Começamos a falar sobre a santidade. Padre Paulo, já falamos sobre o que é a santidade, que o homem é chamado à santidade, né? Hoje vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento. A santidade no Antigo Testamento, ela tem a mesma função, ela é a mesma coisa que é a que nós conhecemos, que o senhor até inclusive abordou. Não estaria ultrapassado o Antigo Testamento para os dias de hoje? Então, veja, existe essa ideia, né, de que são dois deuses, ou seja, o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento ele é carrancudo, irado, exigente, etc., que quer santidade, 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 etc. E que no Novo Testamento nós temos um Deus que é misericórdia e que perdoa tudo, né? Na verdade, essa falta de continuidade entre o Antigo e o Novo Testamento é uma heresia. Ou seja, uma heresia chamada marcionismo. Marcião foi um sujeito que, gnóstico, ele achava realmente isso, achava que eram dois deuses. O Deus criador, que era um Deus carrancudo, e um Deus redentor, que era o Deus de amor. Então, o pai de Jesus Cristo seria o Deus de amor. E quem criou o mundo foi um outro Deus, uma outra história. Nós não precisamos chegar a essa radicalidade, mas se a gente for olhar, dentro de nós existe essa tendência de dizer assim, nós queremos um Deus de amor e de misericórdia, um Deus que manifesta a sua ira, que manifesta exigências, não é o Deus de Jesus Cristo. Isso é um negócio assim meio desequilibrado. Por quê? Porque quando Jesus revelou Deus, ele revelou Deus como Deus Pai. E as pessoas terminam transformando Deus num vovô. Entende? Sabe aquele vovô bonachão que tudo tolera, que o netinho pode subir na cabeça dele, ele não está nem aí? Entende? Deus não é vovô, né? Jesus não ensinou vovozinho que estás nos céus. Ele ensinou Pai nosso que estás nos céus. Então, um pai, ele ama, mas ele exige, né? O pai, ele quer uma reação positiva e boa do seu filho. Então, todo mundo quer chegar no Deus do Novo Testamento, mas não é possível a gente chegar no Novo Testamento sem antes passar no Antigo, né? Essa é a grande ideia que está por trás. É preciso primeiro passar no Antigo Testamento e passar pelas exigências de santidade do Antigo Testamento. Quando Deus dá as leis do Antigo Testamento, Ele dá exatamente para educar o povo num processo, não é? A gente tem tantas leis do Antigo Testamento que já foram superadas. Por exemplo, não comer carne de porco, circuncisão, os sacrifícios de bodes e touros oferecidos no Templo de Jerusalém, as prescrições de como é que os sacerdotes deviam se vestir naquela época, etc. Rituais de pureza, se lavar antes de comer, etc. Todas estas leis, elas, claro, foram superadas. Mas não foram superadas no sentido de que foram simplesmente Deus decretou, está tudo errado. Não. Foram superadas, assim como o botão da flor é superado quando a flor desabrocha, né? Então, o botão da flor foi superado. Por quê? Porque a flor desabrochou, chegou à plenitude dos tempos. Então, aquilo que havia no Antigo Testamento,
a santidade como ela era cultivada no Antigo Testamento, ela desabrocha na santidade de Cristo. Não é? De tal forma que a gente pode dizer assim, de alguma forma, no Antigo Testamento, na verdade, nós ainda não temos plenamente um conceito de santidade. No Antigo Testamento nós temos um conceito de sagrado. Deus primeiro incutiu no seu povo uma ideia do sagrado. E a partir do conceito de sagrado é que foi se caminhando para o conceito de santidade. Então o Antigo Testamento é um progresso, é um caminho espiritual. Não é? Padre Paulo, muitas pessoas às vezes não compreendem esse Deus do Antigo Testamento, que também é um Deus ciumento, que, né, destruiu cidades, né, teve a história do dilúvio, Sodoma e Gomorra, Nínive, era algo assim, bastante impositivo. Sim. Isso era necessário por causa dessa época em que era como se fosse quase que Deus precisaria mostrar a importância das pessoas terem um temor a Ele. Por que Veja, essa diferença? É que nós temos uma dificuldade de enxergar que na ira de Deus nós temos uma manifestação do amor de Deus. Quem é pai de família, quem é mãe, né, como você, sabe que você precisa muitas vezes manifestar para o seu filho a sua ira. Mas não porque você odeia seu filho, mas exatamente porque ama. Entende? Exatamente porque ama, você não pode. Você vê o seu filho com uma chave de fenda na mão, engatinhando na direção da tomada, e vai enfiar a chave de fenda na tomada. O que é que você vai fazer? Vai se sentar com a criança e dialogar com ela, mostrando que é inoportuno que ela coloque a chave de fenda? Ou você vai repreender a criança demonstrando a sua ira, dizendo, não faça isso, para que ela nunca mais faça aquilo? Ora, por que você está irado com a criança? É porque você quer o mal dela? Não, você quer o bem. Você quer salvá-la. Mas como é que a humanidade ia entender a consequência séria do pecado se Deus não ensinasse isso? Porque, veja, vamos entender a coisa aqui, gente. O pecado é uma realidade substancialmente espiritual. Só quem tem espírito é capaz de pecar. Cavalo, boi, jumento, vaca, gafanhoto, formiga, ameba, nada disso é capaz de pecar, porque nada disso tem alma. O pecado foi inventado por um anjo, Satanás. Quem peca é quem tem espírito. Então, as consequências mais graves do pecado são espirituais. Problema, é invisível. Entende? Ou seja, como é que eu vou mostrar para você a morte que acontece na alma quando a pessoa peca? Então, às vezes, Deus precisa, para mostrar isso, permitir uma desgraça física. Entende? Para ensinar no seu amor. Entende? Então, aquele castigo dado à criança para que ela aprenda no amor paterno, no amor materno. Aquele limite, né? A gente não usa mais as palavras castigo, hoje em dia saiu da moda, né? É politicamente incorreto falar castigo. A gente tem que falar limite, tem que pôr limites. Tudo bem, você pode chamar do que você quiser. É castigo do mesmo jeito. Ou seja, você tem que pôr limites na criança. Ela tem que ver que tem consequências o seu ato. Então, quando eu peco, acontecem coisas terríveis na minha alma. Existe a morte da minha alma, né? Só que tudo isso é invisível. Então, Deus permite, por exemplo, não é? Quando, vamos supor, um alcoólatra, não é? Ele, quando comete o pecado de buscar a felicidade no prazer do álcool, isso é um pecado. Isso é invisível.
Mas, anexo a isso, Deus anexou ao pecado o que o livro do Gênesis chama de morte. Né? Não comam do fruto proibido, senão vocês vão morrer. Essa punição de Deus, chamada morte, é uma caridade, é um amor de Deus por nós. Onde Deus mostra materialmente, fisicamente, perceptivelmente as consequências do nosso pecado. Então você vai e comete o terrível pecado de buscar a felicidade no prazer do álcool, só que isso é invisível. Mas tem coisas visíveis que Deus permite, tipo cirrose hepática, né? Disfunções no seu corpo, uma série de problemas na saúde. Deus permite que você veja sua família se desagregando ao seu redor. Para quê? Para você acordar para o fato de que você está matando a sua alma. A morte que acontece na alma é invisível, mas existem consequências. Essa ira de Deus é uma caridade, ela não passou, não saiu de moda, é amor. Porque não saiu de moda a educar. O Antigo Testamento é o caminho de educar. Deus educou o seu povo. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa leva uma vida sexual devassa e termina contraindo doenças sexualmente transmissíveis. Ora, o que é a doença sexualmente transmissível? É um ato de amor de Deus que diz assim: ô, meu irmãozinho, minha irmãzinha, acorda! Você está matando sua alma, está matando sua capacidade de amar, está perdendo aquilo que você tem de mais precioso, que é a capacidade de amar. Vaca não ama, cachorro não ama, bode não ama, gafanhoto não ama, formiga não ama. Você tem alma e você ama. Agora você vai e se prostitui, vende seu corpo, faz tudo quanto é coisa, de forma devassa. Você está matando sua capacidade de amar. Então Deus materializa a consequência desse ato espiritual e invisível, uma ira. A ira de Deus é uma forma de Deus amar. Então o Antigo Testamento não passou. Entendeu? Não é possível nós entrarmos no Novo Testamento sem entrarmos no Antigo. É o caminho de Deus, é a pedagogia de Deus. Não é possível você se alegrar com o perdão de Deus se antes você, como filho pródigo, não invejou a comida dos porcos e viu as consequências do seu pecado. Entende? O que é a ira de Deus? A ira de Deus é Deus permitir que eu enxergue com os meus olhos carnais a consequência invisível do meu pecado. Então, quando o filho pródigo diz: eu quero a comida de porco, ele caiu em si, caiu a ficha. Ali a ira de Deus aconteceu e ele viu: é melhor voltar para a casa do pai. Então vou ser escravo na casa do pai. Quando ele chega lá como escravo na casa do pai, Antigo Testamento, o pai faz festa para ele e perdoa. E aí ele entra no Novo Testamento. Mas como que ele entraria no Novo Testamento na festa do perdão se ele não tivesse antes se encontrado com a lei e com as consequências terríveis do próprio pecado? Bom, Padre Paulo, vamos então fazer uma pausa e vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a santidade no Antigo Testamento. Então não saia daí que a gente volta já já. Glória a Jesus.